Ora, conseguem-me ouvir? Penso que sim. Sim, Ah, sim. pronto, já dentro dos 5 minutos da praxe, portanto, se calhar vamos começando. Portanto, boa noite. E, portanto, queria, antes de mais, em nome da APIP, agradecer a presença e o interesse de todos, em mais um episódio deste novo ciclo da SM, que desta vez, então, é dedicado à perturbação obsessiva-compulsiva e perturbações relacionadas. Esperamos à semelhança de edições anteriores, que esta continua a ser uma atividade com impacto positivo para a formação de todos os internos do país, mas não só, porque também estas sessões costumam reunir outros profissionais de saúde, particularmente da área de saúde mental, claro, e portanto também esperamos que seja útil a outros grupos profissionais. Esta sessão conta com o apoio da Viatris, e, portanto, também quero deixar o nosso obrigado, em nome da direção da APIP, à Viatris e aos representantes, que nos estão a apoiar neste ciclo. E pronto, e se calhar agora também passamos ao que realmente nos trouxe cá. Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir o Dr. Mário Carneiro, que nos vai falar sobre a perturbação dismórfica corporal. E, portanto, quero cumprimentar também o Dr. Mário, que de facto acedeu prontamente ao nosso convite. E claro, ficamos muito contentes também por contar com a sua presença nesta sessão e esperamos que a sua experiência, e temos a certeza que sim, que vai ser uma mais-valia para todos os presentes. Portanto, o Dr. Mário Carneiro é médico especialista em psiquiatria, realizou o seu internato na ULS de Coimbra e é assistente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra desde 2019, onde atualmente leciona a unidade curricular de Psicologia Médica. É especializado em psicoterapias cognitivo-comportamentais e em inteligência emocional e saúde mental. E foi cofundador do projeto Desmente Ouvir para Crer, que se dedica então à música de intervenção pela saúde mental. Doutor Mário, mais uma vez obrigado e, portanto, passo-lhe agora a palavra. Obrigado, João. Boa noite a todos, desde já. Agradeço também o convite da APIP. Eu gosto sempre de colaborar nestas coisas, por isso eh, gostei de receber este desafio e espero que realmente compense estar aqui este período a ouvir este Marmães a falar sobre este assunto. Vou então passar a apresentação, deixem só começar a compartilhar. Penso que já estarão a ver, correto? Sim? Ok. Então, vamos dar início. Vamos falar então da perturbação dismórfica corporal. E eu vou-vos mostrar aqui também aquilo que eu tenho em mente para esta noite. Deixem só, ok. O que eu gostava de abordar são estes tópicos, começando por uma rápida introdução, uma resenha histórica e depois falando um bocadinho de dados epidemiológicos, da evolução clínica típica, fatores etiológicos, depois a clínica e o diagnóstico, diagnóstico diferencial e, por fim, dando aqui uns toques na parte da intervenção. Mas antes de tudo, eu gostava de trazer aqui um caso clínico e vou tentar também tornar isto eminentemente prático, com a ajuda destes casos. E trago-vos o caso da Celina, que tem 24 anos e que vem ao SU de Psiquiatria por um episódio de ansiedade. Ela não tinha antecedentes psiquiátricos conhecidos. Percebe-se então que estes episódios já têm ocorrido agora quase todos os dias, desde há 3 meses, mas a própria diz que já há anos que se sente mal. E a mãe que a acompanha diz que ela meteu na cabeça que não gosta do corpo, que não pensa noutra coisa. Estou sempre a dizer que ela está ótima, mas parece que não vale a pena. Ela emagreceu 10 quilos no último ano e, segundo a mãe, por não se alimentar, já a Celina diz só que não quer comer. E é óbvio que, perante esta vinheta e só com esta informação, não conseguimos propriamente fazer um diagnóstico. Agora, o que eu gostava de vos perguntar, e vocês podem responder, idealmente, participando mesmo verbalmente, né? E com as vossas caras, que com certeza serão nada dismórficas, mas se não quiserem, estejam à vontade também para mandar pelo chat, que eu queria ter aqui alguma interação, se não, também seguimos em frente e não haverá problema. Mas eu queria também saber o que é que vos paira já na cabeça neste momento, que suspeitas diagnósticas começam a levantar, mesmo que, obviamente, não temos informação suficiente para fazer nenhum diagnóstico neste momento. Ora, chutem hipóteses. Podem escrever também, estejam à vontade. Só quero ver se alguém avança com algumas hipóteses.
Ok, já temos aqui respostas. Perturbação de comportamento alimentar, disse a PIP, toda a organização, portanto, assim também é fácil, assim também eu. Isabel Agostinho, perturbações de comportamento alimentar, ok. Temos aqui dois votos, vá, já potencialmente nesta dimensão, não é? Nesta categoria nosológica. Outras hipóteses. Essa faz sentido, mas outras hipóteses que também venham à cabeça. Pronto, eu vou avançar, vou haver aqui outras oportunidades para irem participando, porque senão também ficamos aqui muito tempo. O que é que nos pode já, desde já, levantar uma suspeita que, no fundo, serve para nós também depois decidirmos aprofundar mais a nossa exploração psicopatológica, não é? Uma perturbação de ansiedade, desde logo, porque a pessoa vem com um episódio de ansiedade, não é? E este tem ocorrido com frequência, dentro das várias que existem também. Como disseram, a perturbação de comportamento alimentar, porque este emagrecimento de 10 quilos por não comer realmente é muito suspeito, não é? Uma perturbação depressiva, porque não? Porque também pode surgir aqui com sintomas de ansiedade, mesmo anorexia, e também, e por coincidência, porque estamos a falar de perturbação dismórfica corporal, este é um diagnóstico que vale a pena ter presente por causa desta questão de, ok, ela não gosta do corpo, temos que explorar melhor isto. E também convém manter presente que isto é uma hipótese, e então tem que merecer a nossa atenção. Voltaremos à Celina mais tarde. Eu quero só realçar que a Celina é um caso fictício baseado em características verdadeiras, que é só para não ficarem pronto, preocupados com ela ou qualquer coisa. Pronto, ela está bem porque não existe. Então, antes de voltarmos aqui à Celina, vamos fazer aqui um apanhado rápido de o que é isto de perturbação dismórfica corporal, nem sempre assim designada. Inicialmente até se designava dismorfofobia, provavelmente também é um termo que todos já ouviram falar. Até foi cunhado no final do século XIX, já há bastante tempo, por Enrico Morselli, que dizia que era uma descrição subjetiva de feiura e defeito físico que a pessoa sente ser notório para outros. Só em 1980, na terceira versão do DSM, é que foi classificada mesmo como uma patologia, como a grande maioria também das patologias, nesta altura. E foi, quer dizer, na verdade estava incluída no grupo de perturbações somatoformes, mas era nesta altura um diagnóstico de exclusão. E só no DSM-4 é que passou a ter critérios próprios, para além de ter sido abandonado o termo dismorfofobia, porque compreendeu-se que não havia aqui propriamente um padrão fóbico. Havia sim, e já se suspeitava nesta altura, uma semelhança com a perturbação obsessiva compulsiva, porque aqui havia uma vertente obsessiva e uma vertente compulsiva, como vamos ver melhor daqui a bocado, e portanto acabou por se abandonar esta terminologia. Mas só no DSM-5 é que acabou por depois fazer-se a reclassificação no grupo das perturbações relacionadas com a POC, que é onde está atualmente. A nível de epidemiologia, destaco aqui o facto da prevalência estimada ser de 2,4%. Isto é o que vem nos grandes manuais de diagnóstico, mas há aqui uns dados que nos devem deixar alerta. Nomeadamente, sabemos que a perturbação dismórfica corporal, vou começar a dizer PDC para simplificar, é subdiagnosticada, ok? E também, obviamente, se não é diagnosticada, também não é devidamente tratada na quantidade que deveria ser. Porquê? Porque há aqui uma grande vertente de vergonha, em que a pessoa procura ajuda por causa especificamente destes sintomas. A maior parte destes indivíduos acaba por ser diagnosticado coincidentalmente porque vinha com outras queixas de saúde mental, como vimos há bocado na Celina, não é? Por exemplo, a questão da ansiedade. E também sabemos que é um diagnóstico sobre-representado em amostras clínicas, principalmente aquelas que têm mais a ver com a parte cosmética, seja a ortodontia, a dermatologia, a cirurgia estética ou a rinoplastia. Olhando para as populações destes doentes, vemos que este diagnóstico até é bastante mais prevalente do que na população geral, o que faz sentido e muitas vezes é a porta de entrada deles no sistema de saúde. Para além disso, há aqui dados até um bocado inquietantes de meta-análises recentes do ano passado. Uma delas que analisou estudos transversais entre 2009 e 2020, 2019 e 2023, desculpa, durante o período da pandemia, que revelou uma prevalência de 20,8%. Ora bem, são valores verdadeiramente estonteantes. E outra também, mais geral, não especificamente esse período, mas mundial, com uma prevalência estimada de 17%, 14% na Europa, mesmo que tenham naturalmente as suas limitações destes estudos, devem nos fazer pensar que, bem, estamos perante aqui um fenómeno que, pelo menos, parece ser bastante mais frequente do que aquilo que aparenta. E eu próprio, ao preparar esta apresentação, estava aqui a pensar: como é que eu posso tornar isto relevante
nomeadamente para internos de psiquiatria, não é? Porque seria o principal público, quando se calhar eles só vão contactar com um caso ou outro durante estes 5 anos de internato. E eu próprio também acabou por ser a minha experiência durante o meu internato. E também fui começando a pensar, será que isto não é pelo facto de subdiagnosticarmos? Porque esta prevalência, vejamos, mesmo 2,4% ou 2% é uma prevalência superior à esquizofrenia, não é? E nós, esquizofrenia, vemos todas as semanas, obviamente também porque trabalhamos muito em internamento e aí há um contexto que favorece, está enviesado para doença mental grave, mas isto é só mesmo para relembrar, ok, isto se calhar é um diagnóstico mais frequente do que aquilo que parece, e se nós não estivermos verdadeiramente alerta para ele, é muito fácil de passar debaixo do radar. Acho que vale a pena deixar essa nota. A nível de género, sabe-se que é mais frequente em mulheres adolescentes, mas em adultos acaba por ser igual entre géneros. Não há propriamente diferenças clínicas muito relevantes, entre géneros, mas a nível de comorbilidades, sim. Nomeadamente nas mulheres é mais comum haver comorbilidade com perturbações de comportamento alimentar, enquanto que nos homens é mais comum haver perturbações de uso de substâncias e também a temática das preocupações é mais comum ser a genitália ou o físico em geral, a muscularidade, havendo mesmo um especificador, vamos já falar disso, que é a dismorfia muscular. O início típico é na adolescência, apenas um terço, cerca de um terço é que começa já na idade adulta, e a progressão é tipicamente insidiosa e crónica, não é muito comum haver uma remissão desta patologia. O prognóstico piora conforme haja mais áreas-alvo envolvidas, se o início for mais precoce, nomeadamente na adolescência. No sexo feminino, talvez aqui pela relação com as PCAs, que também sabemos que têm uma morbimortalidade bastante elevada, e também se houver sintomas depressivos. A nível de etiologia, começamos desde logo pela clássica pergunta de nature versus nurture, né? E aqui, tal como provavelmente todas as patologias mentais, não há uma delas que seja a única relevante, ambas são. Sabemos que há uma hereditabilidade estimada de 37 a 49%, portanto não é das maiores, mas também não é desprezável. E depois, a nível de fatores ambientais, há aqui algumas associações claras a episódios traumáticos ou de negligência infantil e o bullying, especificamente bullying relacionado com a aparência física, como é fácil de entender a sua relação com a PDC. Ao fazer aqui a revisão da literatura sobre os achados etiológicos e mesmo neuroanatómicos, neuroquímicos, neurocognitivos relacionados com a PDC, encontrei muita coisa que achei interessante e deparei-me com uma grande dificuldade, que é como é que eu vou tornar isto palatável para estas pessoas conseguirem entender uma apresentação que se quer breve. Felizmente houve aqui um artigo que eu encontrei que me resolveu esse problema, porque ele faz precisamente uma abordagem hierárquica ao nível dos domínios neurocognitivos, sendo que começa do mais simples e vai elaborando cada vez mais domínios mais complexos e mostrando quais são as alterações que temos em cada nível, se as temos ou não, e a força dessas alterações. Obviamente, isto é uma separação artificial, porque todos os domínios acabam por contactar com os seguintes e os anteriores e influenciam-se mutuamente, mas ajuda-nos pelo menos a sistematizar que era esse o objetivo. E então vou partilhar aqui convosco o que é que encontramos alterado a nível neurocognitivo, desde logo na sensação, portanto, o patamar mais primordial, sensação mesmo, não há alterações significativas para quem tem PDC. Já na percepção, vemos aqui algumas alterações, especificamente na percepção visual e da face e do corpo, não em geral, não a percepção visual como um todo, mas especificamente dirigida à face e corpo, nomeadamente na discriminação de caras emocionais, mas também caras emocionalmente neutras, havendo também aqui uma certa aversão ao foco em caras, tanto do próprio como de outros, e menor precisão de detectar modificação facial. E depois há aqui outro aspecto que é bastante relevante, que é a percepção gestalt, não é? Santiago, vai lá ao pai. Ah, ok, vou continuar então. A percepção de todo, ou da parte ou do todo, não é? E da integração entre uma coisa e outra, e é um fenómeno que é curioso constatar-se, e constata-se até em vários domínios neurocognitivos, que é a tendência para haver maior foco em detalhes da percepção visual, versus em detrimento de uma percepção global do todo, não é? Isto faz sentido tendo em conta que estamos a falar de uma perturbação que tem muito a ver com estar muito fixado em determinado pormenor, não é? Em princípio, o pormenor pode ser uma coisa mais geral, mas há ali uma fixação. E é um achado bastante interessante para a clínica. A nível da atenção seletiva, nomeadamente,
tanto da face como coisas não relacionadas com face, parece haver alterações também. A nível da face é um bocado inconsistente a literatura, porque há estudos que mostram que há pessoas com maior tendência para fixar-se nas partes que consideram agradáveis, outras que têm mais tendência a fixar-se nas partes desagradáveis. Também há pessoas que tendem a fazer evitamentos tanto de uma como de outra. O que é mais consistente é haver alterações na atenção seletiva. Agora, para que lado é que vai? É um bocado incerto. E a verdade é que pode ser até mesmo porque pode haver subtipos de PDCA e nem todos têm que ser exatamente iguais. Agora, que existem alterações, isso parece ser um achado bastante robusto. Também parece haver menor velocidade de processamento, uma capacidade reduzida de aprendizagem verbal. Depois, a nível de memória, há aqui também, mais uma vez, um detalhe engraçado, mais uma vez também a ver com a parte da Gestalt, que é, parece haver uma maior memória para detalhes quando a pessoa tenta recall, né, tenta recordar-se ou pronunciar como é que seria determinada imagem que viu. Ela consegue detalhar algumas coisas, mas, mais uma vez, em detrimento da precisão geral dessa memória. E o mesmo acontece na parte verbal, quando a pessoa tenta evocar histórias que acabou de ouvir, consegue, de certa forma, dizer alguns detalhes ou entrar em minúcia sobre partes, mas a compreensão global da história, como na literatura dizem, da gist of it, acaba por ficar comprometida. A nível de funções executivas, há aqui a afetação de vários domínios, uma pior memória de trabalho, menor capacidade de inibição cognitiva, menor flexibilidade cognitiva, menor capacidade de planeamento e resolução de problemas. Só a inibição emocional é que tem resultados aqui um bocadinho mais heterogéneos. E por fim, na cognição social, temos uma afetação principalmente da parte da percepção emocional. Há realmente uma diminuição na capacidade de perceber as emoções e de percepcionar as emoções de uma forma geral. O reconhecimento emocional também é bastante autorreferencial, como se as emoções alheias fossem sempre referentes ao próprio. Há um reconhecimento não só mais lento, como menos preciso, mesmo com essa lentidão, de emoções negativas, mas também expressões neutras. E a nível de teoria da mente, existe uma menor capacidade de inferir as intenções dos outros, não é? Ou dos pensamentos, o que é que eles estão a pensar, ou quais são as intenções, e, obviamente, de reconhecer emoções complexas nos outros. Portanto, vemos aqui uma série de alterações, mas predominantemente que nesta hierarquia são considerados os domínios superiores, não é? É onde temos resultados mais significativos e parecem contribuir mais para as alterações neurocognitivas da PDC. Apesar de tudo, existe alguma heterogeneidade, como fui frisando, nos estudos, e talvez isso seja porque realmente há subtipos, é uma coisa que a literatura ainda vai ter que investigar melhor. Agora, há achados aqui que são relativamente robustos e até podem ter implicações para tratamento, se houver depois personalização dos tratamentos, das psicoterapias, nomeadamente. E esses achados são uma percepção visual atípica, principalmente quando envolve estímulos emocionais. A saliência, a atenção também é diferente para determinados estímulos, mais com carga emocional. E depois este tal aspecto da Gestalt, de um processamento local favorecido, em detrimento do processamento global. Para além de neurocognição, também podemos falar de estrutura e função cerebral, e como quase se aplica a todas as patologias, há alterações, mas não podemos propriamente dizer que a culpa é da estrutura A, B ou C, não é? Sabemos que tem muito mais a ver com a ligação, com a conexão entre estas estruturas, e há aqui alguns candidatos que poderão estar envolvidos, nomeadamente o córtex pré-frontal, a ligação com o corpo estriado, o sistema límbico, depois também o córtex visual, até mesmo a própria matéria branca, de uma forma geral, pode estar afetada. Aqui acaba por ser um bocadinho também uma literatura pouco esclarecida, como a maior parte das doenças mentais acaba por ser, mas é essencialmente nestas regiões e nas conexões entre estas regiões que encontramos mais alterações. E depois também achei que seria importante perceber até que ponto as redes sociais e a utilização abusiva destas poderia estar a contribuir para este fenómeno em particular, e encontrei um paper bastante relevante que não se cinge à dismorfia corporal. Na verdade, fala do que eles designam disorders of the social brain, portanto, tudo aquilo que implica a nossa relação com os outros, não é?
E realmente é um paper muito interessante porque analisa como é que as redes sociais, ou o uso da- das redes sociais em geral, principalmente as redes sociais, não só, mas principalmente, pode estar relacionado com o aumento de prevalência de determinadas patologias, incluindo a perturbação dismórfica corporal, que vem aqui associada à anorexia por causa do foco excessivo dado ao corpo. E, portanto, pode ser até uma das justificações para termos aquelas meta-análises mais recentes com prevalências bastante mais elevadas, talvez não esse pico todo, mas porque isto tem sido realmente cada vez um fator mais relevante. E há, de facto, uma associação documentada entre maior utilização das redes sociais e maior prevalência de perturbação dismórfica corporal. O que os autores propõem como explicação é que os indivíduos que usam mais redes sociais podem ter um sentido de self menos estruturado e acabam por utilizar as redes sociais como forma de criar a sua própria identidade. Depois acaba por ficar muito cingida àquela atividade superficial que acontece nas redes sociais, não é? E para além disso, pode também servir as redes sociais como uma espécie de espelho, um espelho virtual que permite à pessoa estar sempre a verificar a sua imagem. Há também outros aspectos relevantes neste artigo que eu decidi partilhar aqui convosco, nomeadamente, desde logo, este número absurdo, não é, de mais de 2 mil milhões de pessoas a nível mundial que utilizam ativamente redes sociais. Acho que é bastante relevante sabermos a dimensão disto. Depois há redes sociais que são mais focadas na imagem, não é, em fotos, em vídeos, que acabam por, com a inundação de pessoas altamente editadas e até mesmo exemplos sempre pela positivo, o extremo positivo, acabam por estabelecer expectativas irrealistas daquilo que é considerado um corpo normal, até do ponto de vista estatístico, não é? Porque a maior parte do que vemos é desse género, e acaba por incentivar bastante a comparação física, a utilização de ferramentas de edição de fotos. Depois, o próprio corpo é percebido por nós próprios que pomos as nossas fotos e os nossos vídeos nas redes como um objeto externo visto na terceira pessoa, e isto vamos ver que é uma coisa até bastante típica da PDC, portanto, acaba por potenciar este fenómeno. E depois, para além disso, também temos aqui uma validação que é bastante quantificável, não é? Quantificável em likes, em views, em seguidores, em comentários que nos fazem. Portanto, é fácil de entender como é que, por um lado, as redes sociais podem provocar ou exacerbar uma grande preocupação com a imagem corporal e depois também estes comportamentos compulsivos de estar sempre a verificar quantas pessoas é que gostaram desta foto, quantas é que viram, se estão a aumentar de seguidores ou não, comparar com outras pessoas. Portanto, temos aqui terreno fértil tanto para a vertente obsessiva como para a vertente compulsiva desta patologia. E, portanto, voltamos à Celina. E eu gostava de vos perguntar, tendo em conta esta exposição que eu acabei de fazer, e ainda antes de entrarmos aqui nos aspectos mais clínicos da sintomatologia, o que é que valeria a pena explorar na sua anamnese, não é? Em entrevista clínica? Assim, aspectos gerais, o que é que acham que será relevante nós perguntarmos ou explorarmos? Vou dar aqui um bocadinho para poderem participar, por voz, por chat, como quiserem. Poderão estar só a refletir muito afincadamente sobre estes assuntos. Vou assumir que sim. Não havendo aqui uma. Ok, temos uma mensagem. Essa história de bullying, exatamente. Isto é um fator bastante relevante, né? Conforme vimos. De uma forma geral, se há histórico de experiências adversas na infância, né? A bullying é uma delas, mas também experiências precoces de abuso, negligência parental. Uh, Filipe diz o que é que não gosta do seu corpo, há quanto tempo, porquê, ok. Isto já vai entrar aqui um bocado mais na parte de explorar os sintomas, que é o que nós vamos ver a seguir, mas sim, faz todo sentido, obviamente. Então, só ver se mais alguém dizia alguma coisa. Pronto, mas basicamente daquilo que vimos agora, a nível de fatores etiológicos, é aquilo que me parece mais relevante para que também esta exposição teórica tenha alguma relevância para a vossa prática, perceber se há antecedentes familiares, né? Porque já vimos que há aqui algum grau de hereditabilidade, nomeadamente antecedentes de, ou especificamente, perturbação dismórfica corporal, ou perturbações relacionadas com a POC, incluindo a própria POC, a tal história pessoal de eventos adversos precoces, e os padrões de utilização
redes sociais, não é? Quanto tempo é que passa lá? Qual é que é o objetivo de utilização de redes? Porque também pode variar bastante. E isso até já há aqui sintomas que possam sugerir um padrão de dependência. Só ver aqui as respostas que surgiram entretanto. Antecedentes familiares, exatamente. Como lidou com alterações hormonais na adolescência? Pois, sim. Eh, certeza que isto depois teria aqui alguma ideia especificamente de como desenvolver isto. Pode ser um ponto importante. Não sei se quer desenvolver, Helga, este ponto das hormonas. Margarida diz relação com os familiares, ok. Perceber se também há aqui histórico de comentários sobre o aspecto, não é? Ou algo assim do género, Margarida. Pronto, depois se alguém acrescentar alguma coisa, eu vou estando atento. Pronto, mas é isso, no fundo. E foi isso que nós fizemos, porque nós somos profissionais extremamente competentes. Deixa-me só ver então, com a transformação do corpo. Ok, já estou a perceber. Sim, faz todo o sentido. Como é que foi essa mudança, não é? Porque lá está, também é típico isto surgir na adolescência, e é precisamente na adolescência que temos essas maiores transformações, e pode ser esse o trigger muitas vezes para surgir este problema. Faz sentido, Helga? Uh, Pronto, então, a nível de história pessoal, o que é que nós apuramos? Realmente a Celina tinha um pai que era bastante violento, principalmente com a esposa, mas também ocasionalmente com ela. Ele saiu de casa quando a Celina tinha 12 anos, mas houve aqui uma história de violência, a exposição à violência contínua. E na escola era frequentemente posta de parte, andava muitas vezes sozinha. Ela dizia que as colegas usavam com a sua cara, mandavam fotos de mim alteradas no Photoshop, com orelhas de burro, nariz de bruxa, muito gorda. Portanto, lá está, bullying e bullying muito dirigido até à imagem corporal. A nível de uso de redes sociais, a Celina diz que tem Instagram, tem TikTok. Ela segue essencialmente páginas de estética e beleza. Não publica fotos ou vídeos de si, mas é porque mesmo não tem coragem, diz ela. Não consegue sequer imaginar a ideia de estar-se a expor dessa forma. Passa cerca de 6 a 8 horas por dia online, portanto, um período exclusivamente dedicado às redes sociais. E a maior parte do tempo a ver fotos ou vídeos de celebridades ou de amigas ou pessoas conhecidas que são mais bonitas do que eu. Eu comparo-as comigo e, portanto, passo a maior parte do tempo a comparar-se. Basicamente é este o objetivo da Celina, utilizar redes sociais, é comparar o seu corpo com o de outras pessoas. Sabe quem é que diz aqui alguma coisa? Ela acrescenta como é que a mãe lidava com o próprio corpo, o corpo da mãe. É isso, Bela. Também acaba por ser uma aprendizagem vicariante dessa forma. Exato, ok. Sim, pois, certeza que haveria também muitas mais perguntas relevantes, não é? Estamos a falar só diretamente extraído da literatura científica. E passamos então à caracterização dos sintomas, não é? Que também acaba por ser, se calhar, a parte mais importante para nós podermos fazer o diagnóstico. E é isso que vamos entrar agora. Eu optei por trazer-vos aqui os critérios da DSM, porque estes ciclos chamam-se DSM, né? São diálogos sobre a mente, não são conversas indelicadas sobre doenças, portanto não faz sentido ser assim. E o que é que temos nos critérios da DSM? Basicamente temos critérios que, se entendermos que a perturbação dismórfica corporal é uma perturbação relacionada com a POC, acaba por ser simples de entender como é que se cumprem os critérios para esta patologia. Porque temos uma componente que é tipicamente cognitiva, que eu ponho aqui, entre aspas, um O, porque no fundo é a componente obsessiva, embora, como vamos ver, não tenha que ser necessariamente a obsessão, pode ser psicopatologicamente de outras formas também. E depois temos a componente comportamental, que eu pus aqui entre aspas C, porque no fundo é a vertente das compulsões. Também não só, mas globalmente podemos separá-las assim. Na parte cognitiva, então, temos o quê? Preocupações, com um ou mais defeitos ou falhas percebidas na aparência física, que não são observáveis ou são simplesmente ligeiros para outros. Portanto, se tivermos aqui uma pessoa com uma deformação clara, alterações mesmo marcadas da sua imagem, mesmo que haja aqui muita preocupação e os outros critérios, à partida não podemos fazer o diagnóstico de PDC. Claro que podemos ajudá-la na mesma, e acho que faz sentido, não é? Se ela está em sofrimento, só não podemos é fazer este diagnóstico. Pronto. Depois temos a vertente comportamental, que no fundo são as tais compulsões. Porquê? Porque são comportamentos que, a certa altura no curso da perturbação, são repetitivos, sejam eles externalizados, não é, ou atos mentais. Portanto, os comportamentos nem podem ser mentais, é importante relembrar isso.
e que surgem em resposta às preocupações, ou seja, é claramente com um caráter compulsivo, não é? Porque procuram aliviar a ansiedade provocada pela obsessão. Depois temos, obviamente, ter impacto significativo na pessoa, seja a nível de sofrimento provocado ou prejuízo no funcionamento, e temos que excluir outras causas, sendo que faz mesmo parte do critério diagnóstico, especificamente a exclusão de uma PCA. Por isso, é mais uma coisa que nós temos que explorar bem a nível de psicopatologia para fazer diagnóstico diferencial entre uma e outra. O DSM acrescenta ainda dois especificadores. A dismorfia muscular, que era aquilo que estávamos a ver há bocado, que é mais comum, aliás, praticamente exclusivo de homens, que é uma preocupação de ser insuficientemente volumoso ou musculado e está bastante associado ao abuso de substâncias, em particular substâncias que possam aumentar a muscularidade, como por exemplo esteroides, não é? E depois o especificador do insight, que se dirige, obviamente, à vertente cognitiva, às preocupações. Pode ser bom, que só ocorre num quarto dos casos, ou seja, a pessoa considera que, apesar de tudo, a sua preocupação é improvável, ou os defeitos que ela percebe em si própria são improváveis de serem verdade. O que é mais comum é este patamar intermédio, que apesar de se chamar assim, aliás, apesar de ser intermédio, chama-se insight pobre, que também já denota que não é assim tão intermédio na prática, em que as pessoas dizem, sim, se calhar é verdade, é provavelmente verdade. Tendem mais para a verdade do que para ser falso. E depois temos um terço das pessoas que têm mesmo insight completamente ausente, é que no fundo são crenças delirantes, em que garantem definitivamente que essa preocupação faz sentido, que é realmente verdade. Vamos ver então agora em mais detalhe quais é que são as típicas preocupações e os comportamentos, começando então pelas preocupações. No fundo, temos o mais habitual em termos de ideias de teor obsessivo, não é? Ideias que surgem do nada, que são intrusivas, que provocam grande sofrimento. As obsessões, por definição praticamente psicopatológica, são egodistónicas, embora aqui na PDC vamos ver que não é assim tão verdade, ou seja, costuma haver maior egossintonicidade das ideias aqui do que, por exemplo, na POC. Isso é um dado demonstrado. E como é que estas ideias podem surgir a nível de conteúdo? A pessoa sentir que não é atraente, que é um monstro, que há aqui alguma coisa simplesmente que não está bem, pode ser só uma preocupação genérica, não é? São aparentadas às experiências da POC, devem ter falado também disso na sessão anterior, das experiências not just right, não é? Eu não sei o que é que está a passar-se, mas isto não está bem, tem que ser resolvido. E depois há uma série de comportamentos que são executados no sentido de resolver isso, embora não saiba dizer muito bem o que é que está mal logo à partida. Ou é algo que é demasiado pequeno, ou é algo que é demasiado grande, ou que não é simétrico, portanto, há aqui muitas possibilidades de a pessoa fazer uma apreciação errada, negativa do seu corpo, mas no fundo transversalmente é isso, considera que o seu corpo é deformado ou desajustado de alguma forma. Também pode haver, para além de ideias obsessivas, ideias de autorreferência, por isso é que as preocupações não se cingem apenas às obsessões. Nomeadamente pessoas que começam a achar que na rua ou quando está em público, realmente as pessoas notam muito nessa parte percebida pela própria como disforme ou até mesmo gozada por causa da sua aparência. E às vezes essas ideias também podem ser assim já menos compreensíveis, né? Mais já ali borderline delirantes, porque não têm propriamente um fundo de verdade. As áreas mais comuns afetadas são a cara, a pele e o cabelo. Dentro da cara, ou vá, à face da cara, não é dentro, mas à superfície da cara, geralmente a área também mais afetada é o nariz. Mas a verdade é que esta patologia tende a flutuar bastante com o tempo, nomeadamente as áreas alvo flutuam bastante e, em média, no decorrer de toda a doença, são cerca de 4 a 7 áreas que costumam ser o foco da preocupação e elas podem mudar. Portanto, não é invulgar as pessoas alterarem as suas preocupações, e até terem mais do que uma ao mesmo tempo. Há aqui também um artigo bastante interessante que avalia o papel da representação mental na alteração dismórfica corporal, que no fundo a representação, quando é deste género, experienciado um sofrimento, acaba por se assemelhar a uma imagem obsessiva, porque é uma coisa comum, é recorrente, é intrusiva, também é vívida. Portanto, tem aqui este caráter obsessivo, por isso é que eu acabo por incluir aqui. Sendo que é bastante típico na PDC as pessoas representarem as suas áreas-alvo de uma forma exagerada e lá está, na terceira pessoa, como se estivessem a ver-se de fora
e temos aqui até supostamente um autorretrato de uma pessoa com a PDC, neste caso com um problema relacionado com o seu nariz, que se vê no fundo como uma grande batata com duas perninhas de fora e pouco mais do que isso. Há aqui também uma grande relação com experiências traumáticas relacionadas com a imagem corporal, portanto, se houver estas experiências traumáticas, críticas sobre a imagem, sobre aspectos corporais, mais facilmente haverá aqui uma representação mental que provoque sofrimento, e a representação pode mesmo ser um fator ou de vulnerabilidade ou de manutenção, sendo que maior tendência para ter uma representação mental vívida pode aumentar a gravidade dos sintomas, e por outro lado, a sua maior frequência, a sua maior intensidade, acaba por explotar maior tendência para padrões comportamentais adaptativos, porque no fundo estamos a falar de uma obsessão que, provocando maior sofrimento, também vai gerar padrões compulsivos em resposta, né? E estas compulsões, como sabemos, acabam por perpetuar a perturbação dismórfica corporal. Também é proposto neste artigo que esta representação específica, as imagens obsessivas, podem ser um alvo terapêutico, tanto de uma forma direta, tentando alterar a memória destas imagens, ou de uma forma indireta, alterando a relação da pessoa com elas próprias. A nível de comportamentos, temos tanto atos físicos como mentais, portanto, relembro que não tem que ser uma coisa externa, pode ser interna, de teor compulsivo, ou seja, que só a única função da compulsão é reduzir a angústia provocada pela obsessão, ou pelo menos pelas preocupações, sejam psicopatologicamente de outras formas. Essas compulsões podem surgir de várias formas também. Podemos ter examinações, por exemplo, a pessoa estar sempre a verificar-se ao espelho, a tocar, a ver o que é que se passa naquela área, a comparar-se com outras pessoas, tanto no mundo real como, e isto também é relevante agora, no mundo virtual, não é? Como vimos que a Celina fazia bastante. Camuflagem, às vezes nas partes do corpo que não costumam estar expostas. Se calhar as pessoas podem usar roupas excessivas, tentar mesmo ao máximo fazer com que aquela parte do corpo passe despercebida, que às vezes até é paradoxal porque acaba por saltar mais à vista por causa dessa excessiva camuflagem. Se forem áreas como, por exemplo, a cara, os braços, as mãos, regiões que costumam estar expostas, também podem tentar camuflar de alguma forma, ou então tapar com roupa, ou então maquilhagem, bastante maquilhagem, passar horas a tentar preparar para que se note o mínimo possível. E depois, obviamente, pode haver uma série de evitamentos, até mesmo evitar examinações ou comparações, portanto, outros comportamentos compulsivos, por causa do sofrimento que isso já estava a provocar e acaba por ser posto de parte. Mas geralmente também mais evitamentos de teor social, não é? Que é a hipótese que é de estar perante outras pessoas e estar a ser escrutinado pela minha aparência. Outro comportamento que é relativamente comum, embora não seja uma compulsão, é a intervenção cirúrgica. Há dados mesmo na literatura que indicam que ocorre, na maioria dos casos, 50% a 88% ao longo da evolução da doença, é mesmo muito significativo. Até em alguns casos feito pelo próprio, portanto, com todos os riscos de saúde associados. E como se trata de uma resposta inadequada para o problema de base, que é obsessões, não é? Uma preocupação excessiva, é natural que os doentes fiquem insatisfeitos, e essa insatisfação está relatada em 3/4 dos doentes, e tendo em conta que é uma coisa muitas vezes de caráter irreversível, até pode piorar a evolução da doença, portanto é uma coisa que nós queremos ao máximo tentar evitar que aconteça. Depois há comportamentos que ocorrem mais no contexto especificamente da dismorfia muscular, como fazer uma dieta extremada, exercício físico intenso, halterofilismo, ou então usar as tais substâncias que podem aumentar a muscularidade, né, como os esteroides, e por isso não é também incomum que haja lesões corporais como resultado destes comportamentos extremos. Deixa-me só. A nível de outras características clínicas, há aqui um dado que eu quero destacar acima de todos, e se calhar uma das mensagens mais importantes que eu tenho para vos passar esta noite, que é o alto risco suicidário que estas pessoas têm. É 4 vezes mais comum haver ideação suicida e 2,6 vezes mais comum haver tentativas de suicídio nestes doentes. São dados bastante alarmantes, principalmente tendo em conta que são doentes que, pelo menos só pela PDC, não tendem a procurar ajuda, portanto passam perfeitamente debaixo do radar e às vezes só perante a existência disto, e às vezes nem isso, né, é que nós conseguimos detectá-los. Obviamente, o risco será tanto maior quanto mais grave os sintomas. Também é comum haver sintomas de ansiedade, é comum estar associado a determinados traços de personalidade, como o neuroticismo, a introversão, a baixa autoestima,
Também há aqui literatura sobre o perfeccionismo, nomeadamente as preocupações perfeccionistas, mas também as próprias ambições, que é uma vertente que não seria de esperar que estivesse tão associada a esta questão, mas tendo em conta que se aplicarmos o perfeccionismo a nível de ambição na imagem corporal, e nunca vamos lá chegar, é normal que isso possa provocar sofrimento. É um diagnóstico com alta disfuncionalidade, muito desemprego ou abandono escolar, quando ainda estamos a falar de adolescentes, e obviamente uma baixa qualidade de vida associada. Portanto, não será de estranhar que tenha piores outcomes em geral versus a POC, tendo tipicamente pior insight, mais depressão e mais ideação suicida comparadamente. E depois há aqui um aspecto que eu achei que era interessante, embora não seja mais relevante, que é, existe a PDC by proxy, ou seja, eu achar que alguém tem um defeito no seu corpo e eu tenho mesmo, estou muito preocupado com isso e tenho mesmo de fazer uma série de comportamentos para remediar isso. E geralmente acontece mais nos companheiros, que é de estranhar como é que esta relação vai continuando, deve ser um inferno, mas pronto, pá, o amor supera tudo, não é? Comorbilidades também são bastante frequentes, principalmente a perturbação depressiva é a mais comum, ocorre praticamente em todos os doentes a certa altura, até 90%, e surge tipicamente depois do início da PDC, portanto, mais tipicamente secundária a isto do que propriamente o contrário. Perturbações de ansiedade também é bastante frequente, principalmente a ansiedade social, que não é de estranhar. A POC, aliás, em geral, as perturbações relacionadas com a POC, havendo uma, é a maior probabilidade de ter as outras, por isso é que elas também acabam por estar demoradas, né? Porque há aqui alguma sobreposição na sua gênese. É sempre de bom tom, e isso é recomendado na literatura, fazer uma pesquisa de sintomas sugestivos das outras a partir do momento em que diagnosticamos uma. A suicidalidade, nós já vimos também é um aspecto relevante. Em 80% dos doentes há ideação suicida e um quinto deles chega mesmo a fazer uma tentativa de suicídio, portanto, dados bastante eh, preocupantes. E depois outras comorbilidades, como a alteração de substâncias, as PCAs e também na idade mais infantil, alterações de neurodesenvolvimento também está bastante documentado. A nível da avaliação clínica, há algumas perguntas de rastreio que nós podemos utilizar. Se calhar fará sentido naquelas situações em que nós não temos aqui propriamente uma forte suspeita, mas queremos ter a certeza que não há nada aqui para explorar e já vimos o quanto é que isto passa despercebido, portanto, mais vale a mais do que a menos, diria eu, desde pelo menos que seja só perguntas de rastreio. E temos aqui algumas hipóteses, como está insatisfeito ou insatisfeita com a sua aparência de alguma forma, ou preocupa-se com a sua aparência mais do que gostaria. Também não queremos ser aqui invasivos, nem estar a fazer perguntas que para uma pessoa que tenha baixo insight não faça sentido, não é? Do género, acha que preocupa-se excessivamente com a sua aparência, acha que é demasiado para aquilo que realmente é, e eu só dizer, não, não é demasiado porque realmente sou um bode, não é? Pronto, então nesse caso não vamos ter aqui grande achado porque a pessoa vai achar que é uma preocupação perfeitamente legítima. Também há questionários para rastreio, para entrevista e para gravidade. Na gravidade, faço só destaque este aspecto que utiliza-se a Y-Box, mas uma versão adaptada da Y-Box para a perturbação dismórfica corporal, a Body Dysmorphic Disorder, BPDD, e é assim que nós avaliamos, na literatura avaliam as respostas ao tratamento, é quando existe uma redução da pontuação da Y-Box superior a 30%, ou no mínimo 30%. Isso é sinónimo de resposta clínica. Deixem-me só ver que tem aqui uma mensagem. As body focus skin picking trichotillomania, também escritas como comórbidas. Não percebi a pergunta, Cláudia. Isso é sobre se vale, se as ok, se há comorbilidades com, é isso? Se é comum. Sim. Sim, não é tanto posto em foco na literatura, mas o que está descrito é que realmente há uma tendência para as perturbações relacionadas com a POC no seu todo serem mais comuns em pessoas que têm uma delas do que na população geral. Não é? Há uma maior prevalência. Especificamente sobre essas não lhe consigo dar dados específicos, mas acredito, tendo em conta que na POC também acontece, e é isso que está descrito, também seja mais comum. Talvez não das mais comuns, como vimos, que eram aquelas situações depressivas, de ansiedade, mas também vale a pena sempre explorar essa hipótese. Vocês estejam sempre à vontade para colocar dúvidas. Pronto, então voltamos aqui à Celina. E já vimos aqui a parte da clínica, e agora já podemos saber também mais ou menos
como é que nós podemos explorar os sintomas, ou seja, nem é tanto o como, mas o que é que nós queremos saber, né? Que grandes dimensões é que nós queremos explorar? O que é que vocês diriam? Vou ter aqui uma musiquinha só para enquanto as pessoas escrevem. Estou a sentir. Ok, já temos aqui respostas. Hipervigilância aos aspectos físicos, ok. Isto aqui dá tanto numa vertente de preocupação com, como também, de certa forma, uma vertente mais comportamental de estar a verificar ou examinar. É isso, Cláudio? Exatamente. Portanto, já tínhamos aqui duas dimensões para explorar. Vou dar aqui alguns segundinhos a ver se mais alguém quer dizer alguma coisa. Ok, sim, busca de serviços de saúde é um aspecto relevante. História de contactos, não é? Com os cuidados de saúde. Nós vimos no início que a Celina não tinha antecedentes psiquiátricos conhecidos. Às vezes nem o conhecido pode ser nunca foi àquele estabelecimento, simplesmente. Mas neste caso é o primeiro contacto que estamos a ter é agora. Nunca houve busca de serviço de saúde e isso por si só também pode ser um mau indicador. Pronto, eu vou seguir em frente então, depois podem ir participando, sejam à vontade. No fundo, o que nós queremos explorar é aquelas condições que nos permitem fazer ou não o diagnóstico de perturbação dismórfica corporal, nomeadamente a componente cognitiva, quais é que são as áreas-alvo, depois de tentar perceber se são opções, são ideias de autorreferência, se são outras preocupações, quais são triggers específicos, e depois a tal componente comportamental, que será mais equiparada a compulsões, que podem ser de vários tipos, né? Examinações, verificações, comparações, camuflagem, evitamentos, e depois também compreender se há histórico ou intenção de operações cosméticas. Depois perceber também o impacto no funcionamento e, por fim, uma série de psicopatologia variada, que é sempre relevante para perceber diagnósticos comórbidos, mas neste caso em particular também temos sempre que excluir uma PCA, não é? Portanto, temos que explorar essa parte também. E na componente cognitiva, o que é que nós encontramos? A Celina diz-nos que no início tinha um problema com o meu nariz, mas cada vez mais penso que pá, toda a minha cara está errada. E o corpo também, e a barriga e as coxas. Portanto, temos aqui, inicialmente era uma área, mas passou a ser várias e a certa altura já é quase o corpo inteiro. Ela diz-nos também que às vezes as imagens são mesmo fortes, é quando fico mais ansiosa. Tem acontecido mais vezes agora. E temos aqui a tal representação mental que acaba por ter características de uma imagem obsessiva. Estou sempre a pensar nisso, é horrível. Fico tão ansiosa que nem consigo concentrar em mais nada. Portanto, esta intrusão, não é, do pensamento, que também é característica das obsessões. E depois também nos diz que quando sai à rua, sente que toda a gente fica a olhar para si, para a cara disforme que ela diz ter. Portanto, temos aqui também ideias de autorreferência. Na vertente comportamental, diz-nos ela que passa o dia no Instagram e TikTok a ver as outras raparigas mais bonitas do que ela, já tínhamos visto isto, né? 6 a 8 horas, portanto aqui uma extrema comparação. Antes passava muito tempo ao espelho, agora já nem consigo, porque começo logo a chorar, arrumei os espelhos todos. Portanto, havia aqui uma provável vertente de comportamentos de verificação, mas agora passou a ser um evitamento dos próprios comportamentos de verificação por causa da angústia que aquilo provocava. E há outros evitamentos também, mais sociais, não conseguir sair à rua por causa da vergonha que sente. Mas quando tem mesmo que sair, passa 2 horas a maquilhar-se, veste várias camadas só para tentar passar despercebido ao máximo. Portanto, comportamentos de camuflagem também. A nível de cirurgias cosméticas, nunca fez, mas diz que segue várias páginas de estética e quer muito fazer. Só não sabe por onde começar porque tinha que mudar quase tudo. Portanto, é mesmo um desespero grande. A nível de impacto no funcionamento, não será de estranhar que seja elevado. Ela desistiu do curso superior após reprovar no primeiro ano porque não conseguia ir às aulas, já sentia demasiada vergonha em público nessa altura e tem estado desempregada, sem estudar desde então, com a sua vida parada.
Não sai de casa praticamente, atualmente. Passa 6 a 8 horas por dia nas redes sociais, como tínhamos visto. Foi perdendo contactos sociais, conexões. A única rede de suporte que ainda vai tendo é a mãe, mas diz ela que já, mesmo a mãe, já não sabe o que fazer comigo. E outros aspectos relevantes. A nível de insight, diz-nos que, ok, eu sei que é um exagero, gostava de me preocupar menos com o meu corpo, mas ele é defeituoso. Portanto, acho que podemos encaixar naquela categoria intermédia, de insight pobre, não é? Que é provavelmente verdade, ainda assim. Há sintomas ansiosos e depressivos marcados, há mesmo ideação suicida. Ela diz que todos os dias pensa que nada disto faz sentido, toda a gente está a fazer as suas vidas e eu estou cada vez mais a ficar para trás. Portanto, aqui uma desesperança evidente também. Ela não acha que haja alguma coisa a fazer. A única coisa que havia a fazer era uma cirurgia do corpo inteiro, mas isso não há orçamento para isso, não. E especificamente relacionado com a questão de uma possível PCA, ela diz que a perda de peso é exclusivamente por restrição alimentar, não há aqui comportamentos purgatórios, também não há exercício físico excessivo nem nada disso, e é só mesmo porque às vezes não tem fome, outras vezes sente que nem merece comer, portanto até parece ter mais a ver com aqui self-loathing, não é? Não sei como dizer isto em português, mas um castigo a si próprio, de certa forma, por se culpabilizar pelo estado em que se encontra. Passamos agora ao diagnóstico diferencial, e aqui o que é que vale a pena nós olharmos e considerarmos? Desde logo, uma coisa que não é um diagnóstico, é simplesmente distinguir uma PDC de uma preocupação normativa com a aparência, e como sabemos, cada vez mais é normal preocupar-nos com a aparência, não é? Tendo em conta a exposição, virtual que temos, a maior parte de nós, pelo menos, vai tendo nas redes sociais. E aqui o que nós sabemos que é para ser considerado normativo, tem que ser uma preocupação que seja proporcional à aparência. Portanto, não temos propriamente uma métrica para dizer, ok, esta pessoa é 3 desvios padrão mais feia do que a média, por isso pode preocupar-se 3 desvios padrão mais do que a média. Não temos aqui uma operação matemática, mas vamos ir tentando usar aqui um bocadinho o bom senso. E, apesar de tudo, não é só a preocupação que importa para o diagnóstico, é também a existência da parte comportamental e do impacto no funcionamento, e mesmo que haja preocupação sem estas duas coisas, então também não fazemos o diagnóstico. Depois a POC, já vimos que há semelhanças, não é? Até podem ocorrer em vulnerabilidade. Sabemos que na POC as opções são mais abrangentes, portanto, se a opção se cingir apenas ao aspecto corporal, em princípio será uma PDC. Quando elas começam a englobar outras temáticas, então já poderemos estar na presença de uma POC, em comparabilidade ou só uma POC mesmo. E as opções da POC também são tipicamente mais egodistónicas, e costuma haver maior insight, apesar de tudo. Em média, obviamente, não quer dizer que não haja POCs egosintónicas e com baixo insight. Depois da natricotilomania e na perturbação de escoriação, creio que isto é um diagnóstico diferencial relevante, porque na PDC muitas vezes há lesões corporais, tal como nestas duas doenças, mas o intuito na PDC é eu quero alterar o meu corpo de alguma forma para ele ficar mais atrativo, para ter uma melhor aparência. Enquanto que neste caso, na tricotilomania e na perturbação de escoriação, as lesões são primárias, elas simplesmente acontecem porque têm que acontecer, não têm essa intenção por detrás. Pois, obviamente, as PCAs são bastante importantes e aquilo que é importante perceber é se a preocupação não for exclusivamente com o peso, com a parte do peso e mesmo da imagem de magreza, então, em princípio, não será uma PCA. Para além de que as PCAs depois têm que também cumprir os outros critérios, depende de qual estivermos a falar, na anorexia, na bulimia ou das outras. Mas enquanto que for, ou antes, se não for exclusivamente essa preocupação, se houver outras preocupações, teremos provavelmente uma perturbação dismórfica corporal, que depois também pode surgir em comorbidade com PCA, não é? E já vimos que nas mulheres até é relativamente comum. Depois a hipocondria, que também pode ser considerada uma perturbação relacionada com a POC, porque também há tendência para obsessões e depois compulsões de verificação. Mas a preocupação aqui, geralmente, mesmo que seja com partes do corpo, é mais com a saúde, com as implicações para a saúde que isso pode ter, e não tanto com a aparência em si. Perturbações da ansiedade social. Também é comum haver esta confusão, porque há muito evitamento de pessoas em ambas as situações. Na perturbação da ansiedade social, o evitamento é por motivos mais generalizados, não é só pela aparência, às vezes nem é sequer pela aparência, é por medo de ser julgado, por medo de não conseguir fazer as coisas de uma forma correta, de dizer as coisas certas, de conseguir passar despercebido de alguma forma, mas não é uma preocupação que se cinja à aparência.
A perturbação delirante é um diagnóstico diferencial interessante. Porquê? Porque diz-nos, por convenção, foi assim decidido, que uma ideia focada na aparência com teor delirante, portanto, psicopatologicamente possa ser considerado delirante, se não houver mais nada, não fazemos o diagnóstico de perturbação delirante, não deixa de ser uma PDC. Só fazemos diagnóstico de perturbação delirante se houver outros delírios, ou fazemos um diagnóstico de uma perturbação psicótica se houver outros sintomas psicóticos. Se o único sintoma considerado psicótico for este delírio sobre a aparência, então consideramos PDC e não uma perturbação delirante. E por fim, a disforia de género. Portanto, haver uma preocupação, naturalmente, com partes do corpo, mas que neste caso se cingem apenas às manifestações do sexo biológico que não serão congruentes com o género assumido. E voltamos então aqui à Celina para fazer aqui a avaliação diagnóstico diferencial. E oh, acabei de receber a informação que a Celina suicidou-se. Eu lamento estar a partilhar isto convosco. Ahm, pá, pronto, assim, nós fizemos aquilo que podíamos. Ahm, não é assim tanto estranhar, não é? Havia aqui vá, fatores de risco bastante relevantes, o sofrimento, a desesperança. Já havia ideação suicídio. Eu sei, vocês estão a julgar-me e a pensar, epá, não acredito que este gajo foi suicidar a Celina. Eu estou a fazer isto primeiro porque a Celina é fictícia e antes assim, mas também para provocar aqui alguma resposta emocional de, epá, isto pode realmente acontecer. Isto é uma coisa que acontece e antes de acontecer à Celina, que é fictícia, do que na prática. Portanto, devemos estar realmente alerta para esta possibilidade de tentar evitar este outcome. Felizmente eu gravei o jogo antes disto acontecer e agora fiz load e consegui pegar aqui no outro caso. Portanto, vamos ver o caso do Flávio. O Flávio tem 21 anos, ele é estudante de Direito, está no terceiro ano, vive com colegas e foi encaminhado para a consulta de psiquiatria porque anda mais em baixo nos últimos meses. Ele diz-nos na consulta que não tem vontade de fazer nada. Tem-se isolado dos seus amigos, até gostava de sair com estes ou ir ao ginásio, mas tem ficado cada vez mais em casa. Conhece dificuldades em adormecer e manter o sono, de manhã acorda cansado, não consegue motivar-se para ir às aulas, não tem conseguido comer nas suas habituais quantidades, refere, nunca fui muito de chorar, mas parece que eu não consigo sentir nada, só um peso no meu peito. E passa-lhe pela cabeça que há dias em que pá, preferia não voltar a acordar. Mas nega a intenção de agir sobre isso, ok? Pronto. Aqui o Flávio, pelo menos, não vai acontecer nada. Não identifica nenhum fator estressor que considere estar na origem destas queixas. Diz só que foi ficando assim, não sei muito bem porquê. Neste momento, meus caros, o que é que vocês diriam que é o diagnóstico mais provável? Com esta informação que temos aqui à nossa frente. Então, com isso, parece ser uma perturbação depressiva. Só com esta Ok, informação. com esta informação, correto? E eu concordo, porque face a esta vinheta, com esta informação, o que é que nós encontramos aqui? Os sintomas cardinais de uma depressão, não é? Temos a anedonia, a falta de vontade e motivação para fazer as coisas, prazer. Não temos propriamente um humor depressivo típico, mas temos este vazio emocional que pode ser aparentado. E depois temos aqui outros sintomas também sugestivos, isolamento social, a dificuldade no sono, a redução no aporte calórico, não é? Pronto, até aqui um esboço de ação suicida. Temos aqui sintomas bastante sugestivos de uma perturbação depressiva. Portanto, muito bem, a psiquiatria. 2 pontos para Gryffindor. Seguimos em frente e continuamos a nossa entrevista e nós questionamos sobre o isolamento social e ele confessa que grande parte do motivo desse isolamento é porque tem medo de estar com outras pessoas, deixam-me muito desconfortável, mesmo que não falem comigo. Até os amigos com quem se sentia mais à vontade são agora um desafio. Às vezes parece que não me consigo integrar. Diz ele, tem grande receio que um dia eles se apercebam que eu não sou a pessoa que eles pensam que sou. Tem vindo a evitar cada vez mais sair de casa, inicialmente até mais para os convívios sociais, mas agora até para ir às aulas ou até para tratar de tarefas do cotidiano, como ir às compras. Ele diz que tento ir à altura em que há menos gente, mas até isso agora é difícil. Ia por rotina ao ginásio, mas agora até isso deixou de fazer. Pelo que diz, no fundo, pá, qualquer sítio onde haja muita gente, ou mesmo que seja pouca, fico logo ansioso, nem consigo pensar direito. Então, e agora?
Será que mantemos o diagnóstico ou mudariam alguma coisa? Entretanto, via que mais duas pessoas disseram quadro depressivo, ok? Então estamos todos alinhados. Mas e neste momento? Seria a vossa suspeita? Cláudio diz ansiedade social, o Cláudio diz ansiedade social. Ok. E eu também acho que isto é sugestivo de uma preparação da ansiedade social. Também mais um voto aqui na ansiedade social da Teresa. Exatamente, ou seja, nós temos aqui um receio do julgamento alheio, né? Do escrutínio geral, até com pessoas com quem ela já estava mais à vontade, e depois temos aqui também uma componente comportamental de evitamentos, que foram crescendo em intensidade, que agora até coisas banais já não consegue fazer, com grande impacto no funcionamento, e portanto também é altamente sugestivo da ansiedade social. Será que temos aqui uma comorbilidade com uma perturbação depressiva? Temos que perceber ainda um bocadinho melhor. E depois continuamos a nossa entrevista. E o que é que nós descobrimos também? Abordamos as atuais rotinas e ele diz-nos que faz exercício diariamente. Diz que não posso falhar um treino, senão perco logo no último mês ou mais. Na verdade, diz que passa cerca de 4 horas por dia a fazer exercício. Admite, certo, que há alguma dor muscular, mas interpreta como positiva. Ah, doutor, sabe como é que é? No pain, no gain. Inicialmente até fazia exercício porque lhe dava gosto, mas agora não. É mesmo porque sou um franguinho, já viu? Ando nisto há anos e o meu corpo parece um miúdo. E nós, à nossa inspeção, obviamente não em detalhado, eh, trata-se no mínimo de um miúdo bastante tonificado. Diz que tem seguido umas páginas de Luxmaxing, em que explica em que consiste. Eu também confesso que não sabia, mas o Flávio explicou-me que basicamente são práticas que visam aumentar a atratividade física das pessoas, principalmente de homens, porque é uma coisa muito viril, aparentemente. E ele segue estas páginas para tirar algumas ideias, como por exemplo fazer esteroides ou dietas bulk, mas isso é o básico, quem é que não faz? Mas eu agora, doutor, ando numa de dar aqui com um martelinho na mandíbula para fazer pequenas fraturas e fazê-la crescer, para ter aqui uma jawline mais delineada. Hein? Muito fixe. Olha, conhece o clavicular? Nós dizemos que não. Exceto se estiver a falar do osso, aí talvez sim. Às vezes diz que fica nessas páginas, até de madrugada, não consegue parar de ver, o que prejudica o sono. Deixou de ir ao ginásio, porque havia lá muita gente a fazer mogging. Ele assegura não se tratar de um ato sexual, também explica que, na verdade, o que se trata é sentir-se intimidado por pessoas que são aparentemente mais atrativas ou viris do que ele. Diz que fica muito ansioso quando isso acontece. No início era no ginásio, mas agora em todo lado, até na escola fazem isso. Daí também ele agora já nem à escola conseguiria. Refere ainda que os meus amigos são todos secos e estão sempre a comparar-se uns com os outros. Pá, tenho medo que façam isso comigo e descubram que eu estou liso. Portanto, aqui um síndrome de impostor associado à muscularidade. E apesar de todo este esforço, frisa que pá, parece que estou cada vez pior. Há dias em que nem me apetece acordar. Estou farto de não sair do sítio. Meus amigos, que diagnóstico é que fariam aqui ao Flávio neste momento? Alteração relacionada com o corpo, a comparação, preocupação, o excesso, perfeccionismo exigente com o próprio, começam a aparecer pensamentos obsessivos e exagerados. Conseguimos avançar com o diagnóstico ou não? Estamos no caminho certo. Dismorfia corporal, diz o Cláudio. Algum tipo específico de, talvez, uma dismorfia muscular, aquele especificador da DSM, não é? Aquela preocupação com a muscularidade. E temos aqui, de facto, as preocupações grandes com a muscularidade, ou está sempre a olhar para si próprio, ter que fazer 4 horas por dia de exercício, porque se falhar um dia é uma chatice. Depois, obviamente, isso também são comportamentos repetitivos focados nesta preocupação, o exercício excessivo, a toma de substâncias, as dietas exageradas, o martelinho na mandíbula, que também é um aspecto interessante, a comparação constante nas redes sociais. Depois também a preocupação denota-se com esta comparação que faz com os outros, não é? Que também acaba por ser um comportamento, esta comparação, daí o mobbing. E apesar de tudo, aqui uma preocupação que claramente parece excessiva, porque ele diz que está cada vez pior, que é um franguinho, que está liso,
e nós não temos essa percepção da nossa observação. Portanto, temos critérios para uma perturbação dismórfica corporal e especificamente para dismorfia muscular. Acrescentamos ainda que, questionado sobre se realmente acredita que não é minimamente musculado, ele diz: mas há alguma dúvida? Olha para isto, estou totalmente liso. É uma crença que nós percebemos que é completamente irrebatível à argumentação lógica, tem uma convicção extraordinária e um grau subjetivo de certeza absoluta. Portanto, psicopatologicamente, é uma ideia delirante. Qual é que é o diagnóstico neste momento? Pergunto-vos eu. Exatamente o mesmo, certo? Não vamos mudar o nosso diagnóstico porque este sintoma que podemos considerar. Eu podia ter esperado um bocadinho, é verdade. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Magda. Eu agora precipitei, estava com muita vontade. Mas é exatamente isso. Porque continua a ser, apesar de ser, podemos considerar um sintoma psicótico, mas é completamente cingido a isto, a este aspecto corporal, portanto, acaba por continuar a ser uma perturbação dismórfica corporal. Não fazemos o diagnóstico de perturbação delirante. Agora imaginemos que o Flávio até nos tinha dito: ok, mas isto é tudo porque o Elon Musk implantou uns chips em mim e durante o sono o Grok impede-me de ganhar massa muscular por causa das radiações que são emitidas pelo Starlink. O que é que nós ficamos aqui? Ok, se calhar até pode continuar a ser uma alteração dismórfica corporal, mas no mínimo há aqui alguma coisa de esquisita a passar-se. Temos que explorar melhor, não é? Fazer aqui mais perguntas. Pode haver aqui realmente outro diagnóstico da linha psicótica, mas só para vos relembrar que só se houver aqui coisas mais bizarras e fora desta temática corporal é que merecerá outro diagnóstico. Quando for só isso, vai continuar a ser uma perturbação dismórfica corporal. Mas pronto, o Flávio não disse isto, está bem? Era só para vos dar este contexto. Vamos então falar rapidamente da intervenção. E a nível de intervenção, temos que começar por um aspecto que a literatura considera fundamental, que é a credibilidade do tratamento. Ou seja, garantir que a pessoa percebe que vale a pena fazer uma intervenção psicológica, no fundo. Encarar o seu problema como um problema psicológico. A literatura frisa mesmo que este é o maior preditor da resposta terapêutica. O que também não é de estranhar, tendo em conta que muitas vezes estes doentes têm baixo insight, e para além disso têm elevada vergonha, portanto a dificuldade em procurar ou suster a psicoterapia pode ser bastante elevada. O que nós temos de tentar fazer é um enquadramento do problema como tratando-se de uma coisa psicológica e não física. E aqui, por exemplo, ajuda se nós explicarmos o racional das perturbações relacionadas com a POC, né, da POC e das relacionadas, que é o que é uma obsessão, o que é uma compulsão. A compulsão tem a única função dela é reduzir a angústia provocada pela obsessão. E se conseguirmos retirar as compulsões, que é o princípio da exposição com prevenção de resposta, não é? Se conseguirmos eliminar as compulsões, fazemos com que as obsessões sejam cada vez menos provocadoras de sofrimento e é assim que se resolve este problema. Não devemos tentar entrar aqui em despiques sobre se a parte física está boa, se está má, se é bonito, se é feio, porque isto no fundo acaba por ser mais um comportamento repetitivo a responder à obsessão, não é? É uma tranquilização e também não queremos estar a fazer isso. Também é importante fazermos a avaliação do risco, nomeadamente o risco suicidário, que já vimos que pode ser bastante elevado, não só suicidário como comportamentos autolesivos, vimos agora no caso do Flávio que isso até pode ocorrer com frequência, mas depois também no risco de ter feito ou de vir a fazer em breve procedimentos cosméticos. E aqui também a literatura não sugere propriamente que nós tentemos dissuadir as pessoas, porque isso não vai ter grande efeito, mas mais numa perspectiva de vamos pôr isto em pausa, dê-nos aqui algum tempo, vamos tentar, obviamente, vender o nosso peixe, a nossa credibilidade, mas olha, o que é que tem a perder de tentar aqui, pelo menos, abordar isto de uma maneira diferente? Depois, mais à frente, se não mudar de ideias, pode ser que isso faça sentido, mas pelo menos para já vamos ver se conseguimos procurar aqui uma coisa que seja menos invasiva e até, pronto, tem menos custos associados e é melhor para si também. Mas não talvez entrar em grande argumentação lógica sobre isto, porque lá está, mais uma vez, é normal que o insight seja baixo, pelo menos numa fase inicial. Depois, podemos falar de farmacoterapia e psicoterapia. E começamos aqui pelos fármacos. A literatura nesta área, assim como a grande maioria também das doenças mentais, não é muito abundante, não é? Tirando a depressão, a esquizofrenia, mais uma ou outra, acaba por não haver aqui assim, estudos muito robustos a nível de psicofarmacologia. Aquilo que é sugerido como primeira linha são as SSRIs,
fazem uma subregulação dos receptores de serotonina nestes loops corticostriatais que vimos que eram regiões que estavam envolvidas na patogênese, né, fisiopatogênese da doença, nomeadamente o córtex pré-frontal dorsolateral e o orbital-frontal, parecem estar mais envolvidos, depois que acabam por comunicar para o estriado dorsal, depois para o tálamo, para o córtex e volta o circuito, né? Há aqui a dúvida sobre, tal como na POC, é preciso doses maiores de SSRIs versus, por exemplo, um tratamento de uma depressão. Por exemplo, no Mosley, o que é referido é que talvez não seja necessária doses maiores, mas provavelmente sim um período mais alargado de tratamento para termos uma resposta clínica. A taxa de resposta anda à volta dos 53% a 65%, o que até nem é mau. Estamos a falar de aquela tal diminuição em 30% da Vivox, né? Portanto, também não tem que ser uma alteração drástica, mas ainda assim temos uma resposta. E também parece estar associada à melhoria de outcomes secundários. Se os sintomas persistirem, e estamos a falar de atingir a dose máxima tolerada do SSRI e ficar nessa dose no mínimo 12 semanas, portanto 3 meses, que é, pode estar mais tempo do que habitualmente faríamos numa depressão, podemos fazer um switch para outro SSRI ou para clomipramina. E basicamente a nível de recomendações é isto que nós temos para a PDC, não temos mais nada assim muito sustentado. O que é que está a ser mais investigado atualmente? A potenciação com antipsicótico de segunda geração, que é uma coisa que já se faz na POC, né? Também há um estudo open label recente com psilocibina, agora os psicodélicos também estão a ser investigados por todo lado, né? É quase como cogumelos, passa a expressão. Mas não temos aqui também dados conclusivos em relação a isto. A nível de psicoterapia, a primeira linha que é recomendado, à semelhança de quase todas as patologias mentais também, é TCC, terapia cognitiva comportamental, com o objetivo, vários objetivos típicos da TCC, mas aqui em particular para a PDC, aquilo que é mais relevante é esta tal compreensão alternativa do problema, não é? O enquadramento psicológico em vez de físico do problema, e com muito foco na exposição com prevenção de resposta, como também já devem ter falado na sessão da semana passada sobre a POC, acaba por ser a gold standard de como resolver estas questões. Vou só também falar rapidamente sobre isso, que já falei um pouco há pouco, que é o objetivo aqui é expor as ideias, às preocupações, né, que geralmente são obsessões, é essa a exposição que nós vamos fazer, e prevenir a resposta, que no fundo é cortar com a compulsão. Porque sabemos que compulsão rapidamente a seguir à obsessão faz com que a intensidade e o sofrimento provocado pela obsessão seguinte seja maior, e assim sucessivamente, e é assim que entramos a escalada da doença. E para fazer a desescalada, fazemos o contrário, cortamos a compulsão, permitimos que a pessoa possa conviver com a obsessão, com o sofrimento provocado por ela, um sofrimento que depois é passageiro, e ela também compreende isso e consegue deparar-se com essa transitoriedade do sofrimento, o que faz com que da próxima vez que surgir já não seja tão elevado e assim sucessivamente se conseguimos eliminar as compulsões de uma forma sistematizada. Isso é o princípio da exposição com prevenção de resposta. Persistindo os sintomas, é recomendado mais TCC, mais intensivo, ou com especialistas, porque pronto, pode ser também feito com pessoas que não dominem tanto os protocolos, possivelmente até em regimes mais de unidades residenciais, como por exemplo um hospital de dia ou mesmo internamento. E depois também há aqui alguma evidência crescente nas terapias de terceira geração, também mais recentes, e daí não terem tanta robustez na evidência. Especificamente na ACT, que é também uma terapia da qual eu gosto bastante e fiquei feliz por saber que tem esta evidência. Parece haver aqui resultados promissores preliminares, tenho que realçar isto. Existem depois também alguns estudos comparativos de eficácia entre várias psicoterapias. Nestes estudos, por acaso, até nem foram incluídas as de terceira geração, mas o que demonstrou este estudo é que a TCC e a TCC digital estão em patamar de igualdade, o que é interessante, e estão superiores a outras modalidades de psicoterapia, portanto, daí serem o gold standard. Também pode haver abordagens dirigidas especificamente à representação mental. E depois há aqui um estudo também sobre não só a eficácia, mas também a tolerabilidade e a retenção das pessoas na psicoterapia, que mostra que 72% das pessoas acabam por responder. É um número bastante bom, apesar de tudo. A maior parte destes estudos avaliados era a TCC que faziam, mas lá está. Houve aqui 2 estudos com a utilização de ACT que até tiveram respostas superiores, embora sejam, lá está, resultados preliminares. Por outro lado, a remissão, seja ela parcial ou total, a 12 meses, era apenas de 23% a 74%,
é bastante, um intervalo bastante alargado, mas não parece ser também um resultado estonteante. Ou seja, a grande parte das pessoas acaba por continuar a experienciar sintomas mesmo após um ano de psicoterapia. Aquilo que é recomendado, no mínimo, são 12 sessões, mas a literatura frisa isto. É muito provável que 12 sessões não seja suficiente, provavelmente terá que ser bastante mais. E depois há este achado também neste estudo que é TCC, tanto presencial como online, têm resultados sobreponíveis. Isto é bom porque acaba por aumentar bastante a acessibilidade à psicoterapia de pessoas que, por um lado, podem não ter simplesmente vaga, não é? Estamos a falar do SNS ou possibilidade, mas também porque é um obstáculo menor a pessoa poder fazer a partir de casa, né? A nível de vergonha, a nível de exposição, pode fazer uma série de evitamentos na mesma, ainda assim já começar a fazer psicoterapia. As pessoas que vão à consulta, à partida, não estão assim tão mal ao ponto nem sequer conseguirem sair de casa. Isso é bom. Por outro lado, é mais fácil haver dropouts em seguimentos online, porque há, de certa forma, menor compromisso, por isso também é um aspecto a ter em conta. Deixa-me só ver o que é que tem aqui no chat. A psicomotricidade poderia ser uma intervenção interessante para a PDC. Margarida, eu não percebo grande coisa de psicomotricidade, não vi também nada sobre isso. Se quiser elaborar um bocadinho sobre isso, gostava bastante de ouvir. Não lhe consigo dizer nem que sim nem que não, para ser muito honesto. Por fim, o que é que a NICE então recomenda? No fundo, fazendo aqui um apanhado do que eu estive a falar. Começamos tipicamente por CBT. Se for uma moderada gravidade, já podemos fazer aqui ou fármacos ou CBT. Quando é grave ou então não respondeu a um dos dois, sugere-se a combinação, não é, entre SSRI e CBT, ou TCC. E se não responder, ou fazer a tal TCC intensiva, ou trocar a SSRI, ou trocar para clomipramina, ou fazer tudo isto, dependendo depois também da evolução. Basicamente é isso que as guidelines nos dizem. E para terminar, vamos voltar aqui ao Flávio para saber o que é que nós podemos fazer para o ajudar. Sugestões, ou seja, linhas orientadoras, para onde é que nós podemos ir? Vocês já sabem isto, porque no fundo é que estamos aqui a falar, não vale a pena estar a perder tempo para dizerem coisas muito mais pertinentes do que eu tenho para dizer. O que é que nós temos para fazer? Desde o início, estabelecer a tal credibilidade do tratamento, não é? E reduzir os riscos que possa existir neste caso, e depois ir pela vertente da farmacoterapia e a vertente da psicoterapia. Foi isso que nós fizemos, e explicamos ao Flávio o racional das perturbações relacionadas com a POC, o que é uma obsessão, o que é uma compulsão, para que é que serve a compulsão, os princípios da exposição e compreensão de resposta. Utilizamos frases que tentam não reforçar esta ideia, esta fixação com o corpo, não é? Portanto, estar ali a dizer, olha, não há qualquer problema, está muito musculado, isto não é benéfico. Por mais que seja verdade, não é benéfico. Vai continuar a pôr o foco na coisa errada, que é a parte física. O que nós queremos é fazer aqui um reframing para, ok, esta angústia é normal sentir-se angustiado, mas não é por causa daquilo que estará a pensar. Há uma explicação que é esta parte psicológica que nós acabamos de explicar. E também tentar fazer aqui um compromisso com ele, pelo menos de não haver comportamentos autolesivos, até podem não ser com essa intenção, não é? Mas claramente serão prejudiciais, como estas tais marteladas na mandíbula, a toma de esteroides, parecem ser assim as coisas mais prementes por agora, pelo menos. A nível de fármacos, propusemos o início de sertralina, explicamos para que é que servia e quais são os efeitos adversos mais comuns, e ele acabou por aceitar a toma. Fomos fazendo consultas mensais, não vimos aqui grande resposta, portanto fomos aumentando de 50 em 50 até chegar aos 200, e ao fim de 6 meses, já ele estava com 200 há 3 meses, continuamos aqui sem grande resposta clínica, ainda ele a aguardar consulta de psicologia, porque SNS, já sabem, mas ele está motivado para a consulta de psicologia, e diz que será, pronto, vai tentar ir ao privado. Nós ainda assim percebemos que aqui com a fármaco já não estamos aqui a ter grande resposta, praticamente nada com a sertralina, portanto se calhar insistir em SSRIs não fará sentido e optamos já por passar para a clomipramina até 150 mg por dia. A nível de psicoterapia, ele lá conseguiu arranjar um seguro de saúde, permitiu cobrir aqui as consultas semanais, que é ótimo, não é? Especificamente na modalidade TCC, mas ele também foi tendo contacto com a ACT, porque a psicóloga dele fazia ACT também, diz que viver de acordo com os valores é grande cena, doutora, até estou a curtir essa cena. E foi fazendo aqui as consultas semanais durante 6 meses, depois passou a quinzenal e depois mensal, para prevenção de recaída, a partir daí. Portanto, a coisa até correu bem. E trago-vos aqui um follow-up de como é que depois a vida correu ao Flávio, só para depois também arrumar aqui com a questão, e já sei que estou atrasado. Depois já vou ver o seu comentário, Margarida, só um bocadinho, para acabarmos aqui a parte. Portanto, o Flávio
Com esta combinação de clomipramina mais psicoterapia, houve uma remissão quase total e sustentada da sintomatologia. Pá, não é o mais comum, mas ficamos felizes que isto tenha acontecido. Podia perfeitamente não ter acontecido. Foi feito depois do desmame da medicação, ele teve alta de consulta de psicologia. Ele depois decidiu fazer um retiro espiritual na Índia durante 3 anos para crescer enquanto pessoa, porque estava a sentir que estava a precisar aqui de alguma coisa mais. Depois voltou para Portugal, porque ele queria dar um humilde contributo para melhorar a humanidade. Fundou um partido político, ele inspirou as pessoas a finalmente pensar que, afinal, os políticos não são todos iguais, hein? Afinal, aqui este Flávio. Ele foi eleito primeiro-ministro com maioria absoluta, incluindo com votos, vejam lá, dos rivais políticos que admitiram ter votado nele pela sua sabedoria, pela sua humildade, que eram verdadeiramente inspiradores. E na cerimónia de tomada de posse, altamente mediatizada, com várias câmaras em cima dele, e ele, sem querer saber do seu corpo para nada, se estava fino, se estava um frango, se estava musculado, porque ele já não queria saber nada disso, diz as seguintes palavras: Eu só quero agradecer, acima de tudo, ao doutor, vocês, porque quando eu, o barra A, conheci, estava num ponto muito baixo da minha vida, e tudo o que eu tenho, devo a ele, barra ela. E é bom nós vermos este nosso reconhecimento, não é? Porque realmente nós esforçamos-nos e merecemos que as pessoas ah, tenham bons futuros e nós estamos a contribuir para o bem da humanidade. Eu sei que trouxe-vos aqui dois casos bastante extremos, não é? Uma pela negativa, outra pela positiva, mas que sirvam essencialmente um deles para vos alertar para aquilo que é muito importante não esquecermos e o outro para vos também inspirar um bocadinho a quererem continuar a praticar esta profissão que é tão bonita. Estou então disponível para perguntas. Eu peço desculpa porque eu sei que atrasei-me um bocado, eu às vezes entusiasmo. Vou só ver o que é que também estão aqui a dizer no chat. Ahm, Obrigado. Portanto, aqui a Margarida, eu vou ler isto, mas não sei, eu vou ler, pronto, vou partilhar, porque é capaz de ser relevante também para as pessoas que estão aqui. A psicomotricidade é uma terapia de mediação corporal que utiliza o corpo como mediador entre o mundo interno, o eu, e o mundo externo, o ambiente. Atua sobre o corpo em movimento, unindo componentes emocionais, cognitivas e motoras. Utiliza diversas metodologias, técnicas de relaxamento e consciência corporal, terapias expressivas, atividades lúdicas, de recriação terapêutica, sendo sempre atividade representativa e simbólica. E deixa um artigo. Margarida, eu vou copiar este artigo e depois vou lê-lo, porque eu confesso que sei mesmo muito pouco sobre este assunto. Mas obrigado por esse input. Vou estar atento e vou. Agora não consigo é sair disto, mas vou tentar. Desculpem, é que eu estou. Fiz zoom in no chat e agora tenho medo de mandar a reunião abaixo. Ah, Parece um boomer. Vou tentar. Se correr mal, eu já volto. Não, correu bem. Ok. Pronto. Obrigado. Obrigado, Margarida. E pronto, se houver alguma questão, estão à vontade. Sim, era o que eu ia dizer. Portanto, obrigado, doutor Mário. Portanto, se alguém tiver alguma questão pelo chat ou se quiser colocar a questão oralmente, é o momento para isso agora. Não fui assim tão esclarecedor. Bem, eu só, entretanto, vou colocando duas questões. Sim, sim. Já as tinha pensado durante a apresentação, e até são as duas relacionadas com o tratamento. Primeiro, era se há alguma evidência em relação a tratamentos de neuromodulação, já que, pronto, na POC, são utilizados, nem sempre, pronto, a maioria dos casos não é primeira linha, mas já tem uma evidência bastante sólida na POC. Não sei se aqui há Uhum. algum estudo sobre isso ou não. Ok, Uh, olha, por acaso não é. Não sei se queres fazer outra pergunta ou se posso só responder. sim, sim, posso já responder. Sim. Tinha outra, tem a ver com tratamento, mas é diferente. Sim. Ok. Não encontrei nada especificamente Uhum, sobre isso, nem mesmo os estudos embrionários. Não consigo garantir que não existam. Sei que na POC se faz, e nós até no CHUC fazíamos isso. uhum, Portanto, a evidência é bastante mais robusta aí. Se houver aqui alguma coisa, será muito provavelmente embrionária, porque daquilo que eu fui encontrando, não encontrei nada. Mesmo aquele estudo da psilocibina, foi assim, um uhum. estudo open label, com uma amostra reduzida. E, portanto, se mesmo nesse artigo não é mencionada esta questão de neuromodulação, é porque também não deve haver assim estudos muito elaborados.
Mas Ok. confesso que não tenho a certeza, João, não te consigo garantir. Sim, sim, obrigado. A outra pergunta tinha a ver com a questão dos objetivos de tratamento. Hum, Uhum. se em primeira instância deve ser sempre a remissão sintomática, se depois, eventualmente, também nos devemos focar noutras questões, não é? Mais da qualidade de vida e do funcionamento da Uhum. pessoa. Uh, Pronto, como é que isto vai variando ao longo do tratamento, do acompanhamento da pessoa? Sim, isso também não sei se há orientações específicas sobre isso. Acho que isso faz sentido ser uma coisa muito caso a caso, não é? Uhum, E de facto há uma associação grande entre redução dos sintomas e melhoria dos outros outcomes secundários, não é? Como a qualidade de vida, o funcionamento, a integração psicossocial, todas essas coisas. Agora, também da nossa prática clínica, nós conseguimos perceber às vezes que mais importante do que estar a reduzir os sintomas é pôr a pessoa a funcionar, não é? E, de certa forma, fazemos aqui um bypass. Ok, não temos de estar sempre a falar sobre isto, desde que a pessoa consiga recuperar alguma funcionalidade e consiga fazer coisas que se calhar antes não conseguia fazer, mesmo que os sintomas continuem lá, mesmo que consuma algum tempo da sua vida, se estamos ali a bater contra uma parede, se calhar faz sentido desviarmos o caminho. E há um ou outro caso em que isso resulta, obviamente também nem sempre, mas é uma abordagem que vale a pena ter. Agora, aquilo que eu diria é que, se calhar, esse tipo de objetivos faz sentido serem definidos mesmo diretamente com a pessoa, não é? Saberem ambos à partida o que é que deve ser esperado com a terapia, com a intervenção, e o que é que procura da parte deles também, e como é que nós, enquanto terapeutas, podemos ir ao encontro das suas pretensões. Claro, quando estamos a falar com alguém com um reduzido insight, é difícil de partilhar esses objetivos, mas há um objetivo que é sempre partilhável, que é reduzir o sofrimento. E não estamos a aldrabar o doente, não estamos a mentir. Ele também quer reduzir o seu sofrimento e nós conseguindo depois, ao longo do tempo, convencê-lo desta explicação psicológica para o seu problema, acabamos por também trazê-lo para o nosso lado e por explicar que o sofrimento, em grande parte, está relacionado com esses comportamentos que ele vai continuando a praticar. Não sei se respondi à tua pergunta, João. sim, sim, obrigado. Portanto, Ah, vou-me calar agora, perguntar novamente se há questões. pronto, a Cláudia vai ter que sair. Não, muito obrigado, Cláudia. A Psiquiatria tinha uma pergunta também. Então, a Pipo, força. Doutor Mário, eu te queria perguntar se existia, se encontrou, se isso até está estabelecido, porque pode de facto não estar, um tempo mínimo recomendado para fazer o tratamento depois do controle ou remissão dos sintomas. Se é um tratamento que devemos, tratamento farmacológico neste caso, que devemos prolongar Ah, muito, se rapidamente podemos retirar a parte do tratamento farmacológico. Não sei se tem uhum. experiência em fazer assim estes planos, como é que corre quando se retira mais cedo a medicação? Sim, as recomendações que existem são à semelhança da depressão. Há estudos que demonstram que prolongar o tratamento durante X tempo diminui a probabilidade de recaída. Portanto, não tão robusto, porque lá está, são diagnósticos que também são muito menos investigados, né? Mas diria que baseado nesses estudos faz sentido ter a mesma abordagem que nós costumamos ter em perturbações depressivas, perturbações de ansiedade, que é prolongar ali um pedaço, né? E depois é um bocadinho abstrato o quanto, mas para além da remissão, não retirar logo, não fazer logo o desmame, que é recomendado na depressão é pelo menos uns 6 meses a seguir. Eu diria que no mínimo, porque também já vimos que a resposta é mais lenta nesta patologia do que na depressão, eu diria que no mínimo também 6 meses, mas se calhar apontar mais para um ano depois de termos resposta, diria eu. Mas isto é assim um bocadinho baseado na literatura, mas o prazo é um bocadinho arbitrário, é mais porque me parece fazer sentido por nenhum motivo em particular. E também tenho assim noção se fará sentido experimentarmos vários SSRIs diferentes ou se por exemplo, devemos passar mais depressa para a clomipramina. Eu sei que Uhum. isto depois também depende muito da experiência pessoal de cada um com a farmacologia e com os casos que aparecem, mas não sei se tem assim alguma noção, alguma opinião sobre isso. Sim, a minha opinião é, mais uma vez, extrapolando do que acontece também noutras patologias, não é? Em que usamos SSRIs, geralmente quando não responde a um, a probabilidade de responder a outro, SSRI, é bastante baixa.
Portanto, se nós não estamos a diferenciar o tratamento de alguma forma, e sabemos que por mais que tenham um bom marketing ou qualquer coisa, CCRIs acabam por ter todos, a nível de efeito terapêutico, praticamente o mesmo, não é? Se não responde com a sertralina, qual é a probabilidade de responder com um citalopram? Pode realmente haver diferenças individuais, mas a nível de probabilidade é mais provável responder com clomipramina do que com outro SSRI. Depois também depende um bocadinho da urgência e, obviamente, a clomipramina tem desvantagens, não é? Tem mais efeitos adversos, nomeadamente. Pode ser mais difícil de tolerar e isto tem que ser, obviamente, discutido com a pessoa, mas controlando para todos os outros fatores, não é? Se estamos a falar só de eficácia, aquilo que me parece fazer sentido é passar para uma categoria diferente, não é? Aqui só temos essas duas hipóteses, é o que as guidelines recomendam. Ainda assim, costuma ser frisado que vale a pena explorar um segundo SSRI, isso está nas guidelines. Agora, se há muita expectativa de melhoria com isso, honestamente, a minha opinião é que será menor do que fazer um switch para uma clomipramina. Mas pronto, mas há outros fatores a ponderar depois também, obviamente. Obrigado. Obrigado também. Não sei se há mais alguma questão, algum comentário. Espero que não tenham levado a mal a Celina. Ora, pronto, se calhar não havendo mais questões, penso que não. Aqui nos comentários também. Exato. Portanto, acho que me resta agradecer, não é? A todos os presentes, agradecer mais uma vez também à Beatriz pelo apoio nesta iniciativa e, obviamente, um agradecimento especial ao Dr. Mário que se disponibilizou por esta apresentação, que foi muito bem, foi muito esclarecedora. Portanto, agora voltamos para mais uma sessão da sexta edição da SM no próximo dia 19 de maio, calha também uma terça-feira. E desta vez vamos ter o Dr. David Mota a apresentar o tema da perturbação da acumulação. Portanto, obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado e uma boa noite a todos também. E vejam o Dr. David Mota, que esta vai valer a pena, de certeza, não é como esta. É assim então, boa noite. Obrigado, Dr. Mário.